Bom, prazer. A gente vai falar essa palestra sobre como criar uma cultura mais humana em tempos de AI. Essa sou eu sou a Catê, sou colombiana, então parlo mais portunhol. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? Porque eu acho que representa muito o propósito que a gente tem como designer de realmente ter um impacto. Eu sou dessas românticas, sim, que acha que designer pode fazer uma diferença no mundo. Mas eu também sou assim, tipo, meio leve às vezes, né? Então, tipo, meu filme é Princess Diaries. Sempre que eu tenho chance, eu vou assistir. Um álbum, eu coloquei o Wish You Were Here, da Pink Floyd, eu gosto muito. Um momento, eu coloquei essa foto, que é uma foto que eu tenho dos meus 30 anos. Esse dia eu fiz 30 anos, comecei Pôr do Sol Maravilhoso. E um livro... eu não gosto de ler muito de design, não. Assim, eu acho que inspiração está em outros lugares. Esse aqui é um livro maravilhoso. A América Latina tem mulheres maravilhosas. Marvel Moreno é uma escritora maravilhosa também. Então, sempre que vocês quiserem ler alguma mulher, eu recomendo muito esse livro. E a Dani. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Muito feliz de estar aqui, de estar com vocês, casa cheia, última do dia. Todo mundo falou sobre esse slide e não dá para colocar em um slide só o que a gente é, o que a gente já foi, o que a gente vai ser. Eu acho que é um pedaço da história, um pedaço importante. Eu queria começar pelo centro, na verdade, eu trouxe... Música é muita coisa que tem, muita gente boa, mas todo slide e toda sala merece uma mulher poderosa no meio. Então, tá aí. Para quem quiser ouvir, para quem quiser... Acho que vocês conhecem, né? Então, é isso. Eu sou a Dani Aguilar, design manager, mas eu também sou a mãe da Chloe e do Luca, razão do viver, cheio de desafios, mas muita coisa linda. E a maternidade é isso, essa é a minha maneira de maternidade, cada um tem a sua, tem várias, e aproveitem a de vocês. E junto com meu companheiro, é isso que a gente está fazendo, né? A gente está tocando a vida, aprendendo, se divertindo e superando os nossos desafios. Inclusive, tem a ver com o filme que está ali, não sei se vocês já assistiram, Capitão Fantástico. É isso, né? É sobre questionar, ali, especificamente sobre a cultura americana. Inclusive, meu marido é americano, então foi ótimo. Então, foi ótimo rever, né, e refletir sobre tudo isso. E assim, é um filme sobre paternidade. E por que porque eu escolhi um filme sobre paternidade? Porque a gente também precisa falar sobre paternidade. Né? Então, um convite. E sobre o livro, também é uma coisa que tem relação com o design, mas tem relação... Não sei se vocês já... Opa! Aí. É que é difícil isso aqui. Aquele assim é mais fácil. Rápido e devagar, não sei se já leram. Incrível como que as pessoas pensam, que está na nossa cabeça. E eu dei uma estudada, uma pesquisada para saber sobre esses conceitos, assim, para começar a rever esses conceitos agora nesses tempos de IA. Então, é um livro denso, mas vale a pena ler como é que as decisões são tomadas dentro da nossa cabeça. E sobre a frase, eu trouxe o senhorzinho, como disse o nosso amigo Don Norman, mas porque é sobre isso, não é sobre a tecnologia, a tecnologia desse momento, mas sobre a experiência humana. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de trocar uma conversa rápida, mas o que ele me falou me trouxe aqui.
Então, enfim, também é um momento, uma coisa importante que aconteceu e achei interessante compartilhar com vocês. Ufa, falei demais. Obrigada, gente. Bom, então vamos lá. Bom, gente, eu adorei essa última pergunta que o time de Garupa fez no final, porque realmente conecta muito com a nossa palestra. Sim. Que eu acho que não sei, isso aqui é meio polêmico, né? Mas eu acho que nós, como designers, às vezes estamos bem cansados de falar da inteligência artificial. Todo dia tem uma nova inteligência artificial, todo dia tem um cliente pedindo uma inteligência artificial, né? Então, aqui a gente quer falar um pouquinho sobre esse questionamento, né? Que é o processo de realmente estar no design de soluções com inteligência artificial. A gente gosta muito de entender o processo das coisas. E eu acho que é normal também a gente se sentir um pouco incômodo com isso, né? Especialmente quando a gente está escutando o tempo todo, muitos dos trabalhos como eles existem hoje, a gente vai deixar de fazer. Designers talvez vão deixar de existir. Do jeito que existimos hoje, talvez. Essa é uma linha do tempo que a gente tem de algumas tendências para o futuro que o nosso Nielsen trouxe para a gente, né? Estamos num momento onde, obviamente, esse crescimento da inteligência artificial ela é muito exponencial e a expectativa é que para ano que vem todos esses processos de UX sejam feitos por humanos e por inteligência artificial. Então, a gente começa a se questionar um pouquinho de, como que a gente vai viver nesse mundo onde tudo está mudando tão aceleradamente, né? Especialmente se para 2030 a gente vai ter uma super inteligência artificial que esteja no mesmo nível da maioria desses UXers e daí para frente ainda mais, né? Isso não é uma coisa que só ele trouxe, é uma coisa que as nossas líderes, elas vieram também no SXW. Que elas foram agora, é uma tendência que isso está acontecendo muito. Mas a gente fala muito sobre esse Inspired by People que a gente tem na Sensorama, né? E por isso que a gente fala muito esse impacto que a gente tem de saturação da IA na nossa cultura e na cultura dos nossos clientes, porque realmente é aí onde a gente tem o poder de fazer uma diferença e de trazer gerar um impacto positivo, né? Seja para o negócio, seja para o social, seja para o ambiental, seja para as três, que seria maravilhoso, mas nem sempre. Mas é isso. Então, a gente vai falar de 3 coisas e a gente vai apresentar alguns cases para isso, tá? Esses são 3 grandes aprendizados que a gente tem para compartilhar hoje com vocês. O primeiro é esse risco que a gente vê de pular para o resultado, que é uma coisa que acontece muito com os clientes, né? A gente sabe que a inteligência artificial é um caminho, mas nem sempre é o único, nem sempre é o melhor. O segundo é não esquecer dessa importância das pessoas na solução, né? Então, por enquanto, inteligência artificial é uma ferramenta de apoio, não um substituto. Então, como que ela vai também fazer essa diferença no mundo? E o último é a necessidade de um processo organizado, né? Então, botar inteligência artificial numa coisa caótica só vai trazer mais caos. Então, eu vou falar um pouquinho desses 2 cases em relação ao que eu vejo no dia a dia com os nossos clientes. Então, vamos falar do primeiro, tá? Aqui, eu acho que esse é o típico case que tem todo mundo no dia a dia, que é o cliente chegar falando, eu quero uma IA para resolver isso. O que é isso? Não sei. Vocês já estão imaginando quais demandas vocês receberam para isso. Mas para nós é muito importante entender qual que é esse problema que a inteligência artificial vai resolver. Realmente existe um problema? Qual que é esse cenário atual e como que a gente consegue resolver realmente para sanar essas dores, né? E uma coisa que é muito importante é essa questão aqui de entender a maturidade do time. Você não pode passar de um processo com 0 estruturação para uma coisa super automatizada, com pessoas que nunca
tiveram esse contato com tecnologia. Vai dar mal. Então, aqui eu trouxe um dos nossos clientes para explicar para vocês como que funciona isso. A gente tem um cliente que leva 60 dias para criar um conteúdo, tá? Quando eu estou falando de conteúdo, eu não estou falando do post romântico para o LinkedIn. Eu não estou falando do post para o Instagram. Eu estou falando de conteúdo médico que vai influenciar as decisões que são tomadas pelos médicos para salvar a vida das pessoas. Então, já para entender a complexidade de por que leva tanto tempo, né? É um processo longo, moroso, tem muitas etapas, muitas pessoas participando e muitas delas não estão integradas. Tem muitas revisões, retrabalho, as áreas não se comunicam. Esse é um problema muito grande que a gente vê com os nossos clientes. É uma jornada bem complexa, tá? Elas falaram para a gente vai resolver isso com inteligência artificial, porque, claro, né, o ChatGPT vai gerar uma imagem, vai criar um post bem bonitinho, mas aí isso não funciona assim na indústria farmacêutica com todas as regulações que tem. O que a gente fez? A gente mapeou todo esse processo, a gente mapeou como que a gente conseguia melhorar o processo, não só com ferramentas, mas também o processo em si, né, a comunicação entre as áreas, ter responsáveis, governança entre eles. E a gente passou para esse resultado, tá? Agora eles conseguem gerar esse material, que ainda é igual de complexo, ainda tem todas as regulações que ele precisa, mas eles fazem em 13 dias. A gente não fez uma ferramenta de inteligência artificial. A gente fez um processo que passou de 17 para 19 etapas, né? E só 8 delas têm uma integração com inteligência artificial. Muitas vezes nem o usuário interage com ele, é só uma integração back-end, tá? O que a gente conseguiu ter? Um processo que ele está muito atualizado, que consegue manter o compliance, que é muito importante para a indústria farmacêutica. E eles conseguiram entender, principalmente, onde que eles precisam se comunicar melhor para que o processo continue. Imaginem qual seria esse risco se a gente só tivesse ido com o objetivo do nosso cliente sem questionar o porquê dele. E isso vai para outro processo, né, que é essa questão de ter a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio e não como um substituto. Vocês já perguntaram para o ChatGPT qualquer coisa, e eu acho que o ChatGPT nunca falou para vocês que vocês estavam errados. E vocês podem perguntar besteira se vocês quiserem testar. Mas é aí que a gente entra justamente para entender qual que é esse contexto onde a IA vai ser implementada, né? Nós, na faculdade, como designers, todo mundo aprendeu que tinha 3 esferas onde um produto acontece realmente, né? Que é essa conexão entre as pessoas, o contexto e a tecnologia. Isso é uma coisa que vai ser igual sempre, né? Seja o produto de AI, seja o app, seja qualquer outra coisa que vai vir no futuro, que não sabemos o que vai ser, né? Mas o importante é entender como que essa inteligência artificial vai impactar as interações das pessoas e o que vai impactar no contexto, né? Porque sempre que você faz uma mudança com alguma dessas 3 coisas, você vai gerar uma mudança nos outros círculos, né? Então, o que a gente fez? Não sei se aqui temos participantes do workshop de hoje de manhã. A gente trabalhou um pouquinho com esse case aqui. Então, obviamente, tem muitas empresas que eles querem ser parte do hype da inteligência artificial. Eles promovem internamente muitas iniciativas, né? Mas não é uma coisa, é um conceito que é muito difícil de entender. Eu acho que é uma coisa tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, que não é fácil falar de IA, não é fácil todo mundo chegar tipo num acordo sobre o que é, né? Então a gente chegou com esse cliente que eles queriam promover essas iniciativas de inteligência artificial e que eles tinham 2 ideias principais. Uma IA para expandir um serviço que só atende 5% dos clientes para passar para o 90% dos clientes. Uma solução bem difícil de escalar.
e outro que era uma IA para uma análise de dados. Eu acho que aqui muitos de nós já escutamos algumas coisas similares com isso. Múltiplas fontes de dados, muito tempo investido, daí eles queriam liberar para outras tarefas, tá? O que a gente criou? A gente criou uma metodologia que conseguimos facilitar a discussão de ferramentas de IA e traduzir em requerimentos técnicos, tá? Isso aqui não é novidade para a gente. Isso aqui é design thinking, basicamente. Só que a gente começou a colocar isso no centro da discussão para eles comunicarem o que eles precisavam, o que eles queriam fazer, falar com os usuários para realmente entender qual que era a necessidade no mundo real, co-criar com inteligência artificial também, com algumas ferramentas, né, no processo, para facilitar o processo, para fazer tudo mais rápido. E depois validar. Então, eles terem uma etapa de testar o conceito para já ter como resultado alguns requerimentos que para eles conseguirem construir um MVP muito mais claro. Isso aqui não é novidade para nós como designers, mas para eles foi bem importante conseguir entender e realmente evoluir essas ideias que são bem gerais. Isso aqui, tipo, mais ou menos assim que a gente recebeu as ideias, eu não estou tentando tirar detalhe do cliente, nada, literalmente assim que a gente recebeu, para coisas muito mais factíveis, né? Para coisas muito mais conectadas com o processo. E aí eu vou passar para a Dani para justamente falar de como que a gente conecta as coisas com o processo. Obrigada. Nesse projeto aqui, vocês criaram MVP de um dia para o outro. Né? Então, é isso. Né? Não é o produto final, mas é o que a gente vai testar lá, vai mostrar para... Aqui, Eu nem me lembrava, assim. Mas o que a gente fez, basicamente? Conectar rapidamente quem que é o usuário, ferramentas que todo mundo já utiliza, user persona, bem básico, design one-on-one. A gente criou uma IA persona, que é basicamente a mesma coisa, mas para fazer as duas coisas se conversarem. E a gente também trouxe algumas metodologias para entender como esses dois iam gerar interações, né? O que também é muito importante para realmente fazer que as coisas sejam fáceis e úteis. Sim. Bom, e dentro da Senso, não sei se vocês já ouviram falar que em casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui, no caso da IA, em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, tem que testar, tem que saber o que faz, o que não faz, e o que eu faço, e o que a IA não faz, né? Enfim, que ela não vai fazer o que eu faço. Então, é isso. Tem um time lindo que está fazendo isso lá, as pessoas estão aqui. Enfim. E é isso, a gente precisou parar para ver os nossos processos. Aonde que poderia estar a IA? E quando a gente olhou para isso, a gente viu que não tinha ferramenta que estava funcionando isoladamente. A gente ia precisar de mais de uma, um pouco parecido com o que a gente fez lá com o nosso cliente, inclusive, né? com aquela solução de gerar conteúdos. E aí não é novidade, mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa voltar, né? E sim, mapear a jornada, identificar os envolvidos, as fricções, entender quais são as regras, os critérios. Não dá para pular essa parte. E às vezes a gente recebe isso, né? Não, demora, não vai dar tempo, né? Como é que falava? Não falava, podia falar discovery. Enfim, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa continuar fazendo. E aí eu trouxe um exemplo bem simples, porque assim, a IA não vai fazer algumas coisas que a gente faz. A gente sabe disso. E a gente, a cada dia, acho que a gente vai descobrindo algumas coisas nesse sentido. E aí, eu vou dar um exemplo muito simples mesmo. A gente tinha um processo de discovery em que, em média, eram coletadas 600 telas para a gente, a tela de aplicativos de diferentes players do mercado. A gente precisava fazer um benchmark. E a gente faz isso. Acho que a gente já fez 64 projetos desse tipo esse ano, entre o ano passado, né? O ano passado e esse ano.
em que, em média, a gente coletava 600 telas. E aí a gente tinha que anonimizar informações sensíveis dessas 600 telas. Imagina você, designer, sentada ali na frente do computador, né? Sentada na frente do Figma, olhando tela a tela e levando 33 segundos por tela para você anonimizar. Que trabalho é esse de designer? Quem quer fazer esse trabalho? Enfim, era esse trabalho, 4 horas das pessoas, né, Isa? 4 horas das pessoas fazendo isso aqui. Isso aqui é Discovery? É uma parte do Discovery. É uma parte documentar o Discovery, entregar essa documentação. E aí a gente olhou, lindos, maravilhosos, fizeram um assistente anonimizador dentro lá do censo. E aí a gente diminuiu para 1/3 do tempo. Então, hoje a IA vai lá, anonimiza para a gente 600 telas a 9 segundos e meio. É esse o tipo de coisa que a IA vai fazer. A IA vai liberar esse tempo, 4 horas. 4 horas para quê? Assim, bom, aqui é a carinha dele, tá, gente? Aqui ele funcionando, anonimizando todas as telas que a gente precisa e tal. 64 projetos desse tipo. Quem que quer fazer isso? Qual é o designer que acha que está fazendo UX só fazendo isso? Mas é parte do processo. Então, assim, a gente viu aqui, liberou tempo para quê? Para reflexão estratégica? Como é que faz isso? Não sei, ainda estamos descobrindo, tem gente que já sabe, eu não sei toda hora fazer isso. Mas eu ganhei 4 horas para tentar descobrir. É isso. Colaborar com os times, experimentar, tomar um café melhor, não sei, fazer um café, ter qualidade. Ninguém vai ficar até tarde por 4 horas anonimizando a tela. Mas a gente vai entregar o Discovery, a gente vai entender o que foi necessário, né? Assim. Enfim. E aí, isso tudo para falar que foi um exemplo simples, mas para trazer de que usar o nosso ambiente interno como laboratório foi importante. E usem o seu ambiente interno para esse laboratório. O pessoal comentou aqui também, outras palestras falaram sobre isso, mas usem, vejam o que é possível, e aí a gente também se empodera, a gente reforça a nossa autoridade das coisas que a gente sabe que a gente vai fazer, e que a gente vai continuar fazendo, e é isso, a gente aprende. A gente vai aprender a ter discussões mais estratégicas, a gente vai aprender a fazer diferente o que a gente tem que fazer. Como a Katê falou no começo, né? UXers talvez vai ser outra coisa. Mas vai existir. Mas vai existir, né, Katê? Vai existir. Vai existir, não se preocupem. E aí, está quase no tempo aqui, mas... E o que tudo isso tem a ver com criar uma cultura mais humana? Bom, primeira coisa que a gente pensa, e pode parecer contrassenso falar, mas a gente começa olhando para métricas, a gente começa olhando para indicadores no nosso dia a dia. E não é porque a gente olhar para métricas não quer dizer que a gente não vai olhar para as pessoas. Na verdade, olhar para métricas é o idioma, é a língua que as empresas falam, então a gente começa por aí, conversando no mesmo nível, né? E quando as empresas são questionadas nos seus números, reforça a conversa sobre impacto, sobre objetivo, sobre para quê, para quem, né? Então, é um modo de puxar uma conversa que é difícil e que nem todos vão estar preparados para fazer, eles não vão querer fazer. Não, é só colocar IA lá no negócio do conteúdo. Não tem problema. Não. Como assim? Que impacto que você quer? Pensar nas pessoas que estão ali depois refazendo tudo. Exato. E aí fazendo tudo errado. Né? Enfim. 2. São só 3 que a gente trouxe. Tem curva de aprendizado. Falaram também já por aqui. E é isso. Falaram porque é verdade. Tem curva de aprendizado. A IA precisa de instrução, ela precisa de treino, ela precisa de supervisão.
A gente precisou. Eu preciso, às vezes. A gente precisou e ela vai precisar. Qual é o contexto que ela vai ter? Quais são as responsabilidades, os parâmetros, os critérios? Defina. Isso tem a ver com o terceiro até, de identificar esses momentos chaves, porque assim a gente sabe qual é o espaço da IA, qual é o espaço das pessoas, quais são as IAs que falam com IAs, quais são as IAs que falam com as pessoas, como que elas interagem, quais são as decisões que uma pode tomar, qual é a decisão que a outra pode tomar. E é esse é o ambiente que se constrói. A gente não vai substituir o que os humanos vão fazer e o que a IA vai fazer. Assim como a gente não substituiu até hoje algumas coisas por outras tecnologias, algumas sim. Vão criar novos trabalhos, novos tipos de trabalho, alguns outros vão desaparecer, e a gente vai entender como é que é ser UXer, como é que é ser designer daqui para frente. São esses aqui, mas o último deles diria que o principal, mas é isso, é pensamento crítico, é sistêmico, para a gente é que dá o sentido e o propósito. A IA não faz isso, é a gente que faz. A gente não comentei, mas fala assim, e os layoffs? Ninguém vai explicar os layoffs, né? Gente, empresas fazem layoffs por diferentes motivos. Assim, até hoje, do que a gente está vendo, pode ser que teve um ou outro aí que foi uma otimização, uma automação, aconteceu. Mas, assim, as empresas, na verdade, elas fazem layoffs porque é um mecanismo rápido e fácil de mostrar eficiência. De mostrar para os números dela, para as pessoas que estão vendo o número dela, que ela gastou bilhões em algumas coisas, mas ela não teve muito lucro. Mas, mesmo assim, ela está ok. O que ela faz? Ela corta pessoas. Então, assim, duvidem ainda de que... tá fazendo... Duvidem quando falarem, tantos mil posições, não sei o quê. Tá. Você gastou muito dinheiro e agora você tem que justificar. Você não sabe como. Enfim, pense um pouquinho. É claro que vai ter otimização, as empresas querem ser mais eficientes, a gente quer ser mais eficiente. É isso. Só duvidem. Pensamento crítico. A gente vai sair de criar, desenhar interfaces e a gente vai criar, desenhar sistemas inteligentes, interligados. Talvez a gente está mais próximo do que o Vassão falou, que foi incrível, do que a gente imagina. E eu acho que designers, quando fizemos faculdade, né, todos aprendemos sobre pensamento sistêmico, todos aprendemos sobre complexidade, né? Então, a gente realmente está um passo na frente para conseguir levar esses aprendizados para todo mundo e para realmente fazer uma diferença, né? E é a mesma coisa que a gente falava no começo, que é a gente também que está recebendo todas essas demandas e transformando essas operações em inteligências artificiais. É a gente que está definindo realmente o que as pessoas vão fazer no futuro e como que vão ser essas interações. Então, eu acho que a gente tem o nosso futuro nas mãos para criar o futuro que a gente quer. Tipo, o que vocês querem fazer? Onde que vocês realmente querem focar para que as pessoas continuem trazendo valor? Possivelmente não como hoje, tudo bem? Mas quais coisas a gente vai deixar de fazer e quais coisas a gente quer levar para o futuro. E é isso, aprender no caminho, né? É isso que designers fazem. Bom, é um convite, experimentem com a gente. Se quiserem conversar mais um pouco, pode ser hoje, pode ser outro dia, pode ser em qualquer momento. E é isso, só agradecer, né?